Amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. A CNN Brasil está dizendo que caiu a ficha finalmente em Brasília, o meio político. E a política hoje está até na cúpula dos tribunais, cúpula do judiciário. Caiu a ficha. Enfim, entenderam que as sanções vindas do governo Trump existem, estão prontas e serão aplicadas brevemente, não serão apenas contra um, mas talvez contra vários e até contra as cônjuges de vários, podendo ser, inclusive, revisadas a cada 60 dias, para mais, a depender dos movimentos dos primeiros sancionados. Enfim, parece que as piadinhas, os izinhos, o deboche gilmaziano, essas coisas deram lugar a mau humor, desespero, ataques de pelanca por todo o Planalto Central. A Praça dos Três Poderes é uma sequência de ataques de pelancas. Já se viu, ouviu de tudo, dizem. Vamos aqui, vamos dar uma olhadinha. Aliás, quero apenas dizer, um debate que realmente o professor André Marcília, constitucionalista, advogado, sempre cito aqui, um dos poucos juristas de coragem e conhecimento largo que estão tendo a coragem de se manifestar de maneira extremamente técnica e bem articulada num debate recente na CNN Brasil com o Cai, né, que é um advogado que tem tanta moral que vai para o STF de bermuda, porque a gente tem moral com os nossos iguais. Quem nós somos iguais, não queremos moral, não nos dão moral e não damos moral. Assim é a vida, não é mesmo? Pois é, o professor André Marcília foi assim, calçapante, constrangedor. Destruiu, desmontou a conversinha mole desse Cai, Antônio Carlos Cai, que disse que a aplicação da sanção dos Estados Unidos contra Moraes, contra qualquer outro ministro, ataca a soberania nacional. Olha, nós vamos reverberar em breve essa entrevista aqui. O professor André Marcília, calmo, elegante, colocou os pingos nos is. Olha, a tela estava dividida em 3 nessa entrevista, enquanto o professor André Marcília falava com aquela serenidade, a capacidade de explicar que é peculiar àqueles que têm a tranquilidade, a consciência limpa. A cara do Cai e daquela Basília, não sei das quantas, jornalista da CNN que disse que o Chile não ficava na América do Sul, eles estavam apavorados, porque basta abrir a boca uma pessoa sensata como o professor André Marcília que desconstrói essas historietas. Um cara como esse Cai, rapaz. Caiu a ficha em Brasília sobre possível sanção dos Estados Unidos, diz aqui matéria de Leonardo Barreto, matéria com Leonardo Barreto na CNN. Faltou atuação diplomática do Brasil nos Estados Unidos para evitar chegarmos onde chegamos. Caiu, acho interessante isso, caiu a ficha em Brasília sobre as sanções que estão vindo, as punições que estão vindo. Tome aí, ó. A possibilidade de sanções dos Estados Unidos ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, já é uma possibilidade vista como real em Brasília, segundo o analista político Leonardo Barreto. Em entrevista ao WW, nesta sexta-feira, 23, o sócio da consultoria Think Policy afirmou que caiu a ficha em Brasília sobre o risco de aplicação da medida. Talvez não tenha caído ainda sobre as consequências mais ou menos exatas da aplicação dessas sanções. Barreto destacou que as autoridades brasileiras começaram a perceber que a movimentação de líderes bolsonaristas nos Estados Unidos, especialmente do deputado Eduardo Bolsonaro, não se trata apenas de bravata. Existe agora um jogo de xadrez, explicou o analista, referindo-se às declarações do secretário de Estado americano, Marco Rubio, sobre a grande possibilidade de sanções a Moraes. Como o Rubio disse, eles estão num processo de apresentação de provas e, a depender do tipo de reação que o governo brasileiro pode ter, a simples ameaça de aplicação dessa lei pode criar
o ambiente para a aceleração desse processo político nos Estados Unidos. Ou seja, eles estão o tempo inteiro dando a primeira cartada, esperando a reação aqui dos políticos, e alguns que usam toga são políticos, né? E aí então eles vão, a depender da reação dessas figuras, os Estados Unidos vão descer mais a mão ou não, aplicar mais sanções contra mais gente ou não, né? É interessante isso. O analista ressaltou que as autoridades brasileiras foram pegas de surpresa por essa tempestade e agora tentam entender se o processo já está definido ou se ainda é possível uma gestão diplomática da situação. É impossível gestão diplomática. Nós temos 2 anos, 2 anos e meio de governo e não há os especialistas em diplomacia que observam o cenário da diplomacia mundial, notadamente as relações aqui entre os países sul-americanos, o Brasil e os Estados Unidos, já admitem, todo esse tempo admitiram. O governo Lula, vou repetir, não tem um sequer interlocutor com a diplomacia de Trump. Não há sequer um diplomata brasileiro hoje com trânsito, ou seja, com capacidade de pegar um telefone ou marcar uma reunião e ter um papo reto amistoso, um canal aberto de conversação com o governo Trump. Não há ninguém do governo Lula com essa capacidade. Por quê? Porque eles... Primeiro que eles jamais imaginaram que o Trump voltaria. Deus salvou Trump daquele balaço. Depois, porque eles estão com a China até aqui, estão nas alcovas com a China, o governo do Lula. E, portanto, eles, o que fizeram com o Trump até agora, apenas fustigaram o governo Trump. Só isso. Só isso. Mas Lula disse que na semana que vem ele vai pôr o pé na estrada e vai começar a fazer política. Lula tem muitas amigas virtuais, né? Muitas amigas virtuais. Ai, meu Deus. Onde está aqui? O analista Barreto concluiu alertando que a falta de atuação da diplomacia brasileira nos Estados Unidos resultou em uma narrativa unilateral sobre o assunto nos Estados Unidos. É mentira. Não é só isso. Não é apenas isso. Não é apenas isso. Não é? Muito bem. Meus amigos, é isto. A ficha caiu em Brasília. Eu repito uma informação preciosíssima. O Eduardo Bolsonaro esteve durante toda a sexta-feira em reuniões com figuras do alto escalão do governo Trump, que tratam desses assuntos que estamos falando nesse vídeo. Quando chegou em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro deu uma pequena entrevista ao portal Metrópole e disse: olha, as pessoas estão achando que as sanções virão daqui 2, 3 semanas, estão vindo agora para o final de maio. Hoje, na data em que vos falo, já está bem pertinho do final de maio. Bem pertinho. Faltam menos de 7 dias. Maio. Nos próximos vídeos vamos analisar os movimentos estranhos do Tarcísio de Freitas. Muito estranhos. O Bolsonaro dá sinais que a coisa não está tão decidida. Ao passo que o Tarcísio já começa a viajar e a ser visto com uma turma, que é uma turma do Centrão. Querem coagir Bolsonaro a apoiar o Tarcísio, desistir da candidatura. Querem coagir Bolsonaro, com uma conversinha mole, né, a desistir da candidatura dele próprio, ou da Michelle Bolsonaro, ou do Eduardo. O Eduardo Bolsonaro é um excelente nome. Nesses tempos, quem é um dos únicos políticos, ou pelo menos aquele que de maneira mais efetiva fez algo, está fazendo algo que pode ajudar a libertar o Brasil? Eduardo Bolsonaro. Não é? Há uma diferença grande entre o Eduardo, por exemplo, e os outros irmãos. Uma grande diferença. Deixe seu like, inscreva-se, confiram a inscrição e, além disso, comentem, compartilhem